era o sentido de urgência deste diploma? Boa noite, Sandra. Eu começo por responder concretamente à pergunta, fazendo depois o enquadramento. E a resposta que há para essa pergunta é com outra pergunta. O que é que justifica que neste Orçamento de Estado o Governo da República preveja um aumento dos limites da dívida nacional? É exatamente o mesmo. É o argumento que se pode transpor para esta questão da Madeira como um argumento acrescido que já foi aqui referido, que é o facto de a lei das finanças regionais, com a alteração que teve em 2007, ter introduzido um fator de injustiça que era preciso corrigir. E nós, em 2007, quando a discussão foi feita na Assembleia da República, nós dissemos. Agora, aquilo que não se consegue compreender é como é que o Partido Socialista e o Governo começam a recorrer a todo o tipo de argumentos, até a alguns inventados. Há algum tipo de argumentos que depois acabam por, até dentro do próprio Governo, não serem utilizados com alguma coerência. Nós hoje à tarde vimos o Ministro da Presidência falar de uma lei que ia aumentar em 1.000 milhões a dívida das regiões autónomas e afinal, agora à noite ouvimos o Ministro das Finanças falar em 100 milhões, que é de facto o número real. Portanto, e o Governo, este processo, aquilo que traz de facto à evidência é que, em primeiro lugar, o Governo está apostado em utilizar todo o tipo de argumentos para criar instabilidade política, com ameaças de crise, com ameaças de demissões, com ameaças de instabilidade, até com a ameaça da repercussão internacional causada por esta instabilidade, e a verdade é que depois, no concreto do processo na Assembleia da República, percebe-se quem é que cria esta instabilidade. O Partido Socialista boicotou todo o diálogo e todo o processo negocial que foi feito na Assembleia da República. Porque é bom lembrar que este processo, a lei que vai resultar das alterações que foram introduzidas, não é correspondente à proposta de lei que foi apresentada pela Assembleia Legislativa Regional da Madeira. É uma lei que teve muitas alterações. Aliás, os vários partidos participaram nesta discussão, com exceção do Partido Socialista, que não quis participar nela. Os vários partidos apresentaram propostas alternativas, apresentaram várias propostas, procurando de facto encontrar aqui uma solução que resolvesse este problema que estava criado com a lei das finanças regionais. E o Partido Socialista boicotou este processo de diálogo e rejeitou qualquer perspectiva construtiva, retirou-se por completo da discussão e a única coisa que tentou fazer foi adiar o processo. Ainda hoje de manhã, apresentando um requerimento para novo adiamento da votação. Bem, e a questão que tem que se colocar é o que é que, afinal de contas, o Partido Socialista pretendia. E há dois argumentos que eu acho que é preciso nós termos em conta naquilo que estamos a falar. O Partido Socialista utiliza o argumento do aumento em 100 milhões da dívida num momento difícil para o país. Mas o mesmo Partido Socialista vai garantir, em benefícios fiscais ao offshore da Madeira, neste Orçamento de Estado, 1.090 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um aumento de 100 milhões de euros na dívida das regiões autónomas, comparado com 1.090 milhões de euros de benefícios fiscais ao offshore da Madeira. É um valor quase 11 vezes superior ao valor de endividamento que estamos a falar. Se o Partido Socialista está tão preocupado com a arrecadação de receita por parte do Estado, porque é que não resolve este problema? Qual é a sua leitura, então? É a procura de um pretexto, seja o qual for? Obviamente, e essa é de facto a questão. Aliás, e há outro argumento que ainda podemos analisar com mais seriedade para verificar, de facto, a falta de seriedade do Partido Socialista nesta discussão e a falta de intenção de resolver o problema. Nós tivemos ainda há pouco tempo, foi aprovado ainda há uns meses atrás na Assembleia da República, um orçamento retificativo ao Orçamento de Estado. Nesse orçamento retificativo, o Partido Socialista aceitou que fosse introduzido um aumento de 79 milhões do aumento da dívida da região autónoma da Madeira. É verdade ou mentira? É verdade. Proposto pelo PSD. Portanto, o PSD propôs um aumento em 79 milhões da dívida da Madeira. O Partido Socialista aceitou essa alteração. Em 2009, aquele limite que foi imposto à dívida da Madeira foi de 130 milhões de euros. Portanto, um valor superior àquele que agora está a aprovar para as duas regiões autónomas. Porque é que o Partido Socialista aceitou e não levantou problema com aquela alteração, porque não levantou problema nenhum, e porque é que neste momento faz esta dramatização toda? E esta resposta, Sandra, a resposta a estas perguntas é muito simples. É porque o Partido Socialista começa a recorrer a todo o tipo de argumentos, inclusivamente criando problemas onde anteriormente não os via. Sem vontade séria nenhuma de resolver o problema. Deixe-me só acrescentar uma questão em relação à referência que já aqui foi feita. Relativamente à questão estamos a falar do endividamento, mas há também a questão do IVA. E também em relação à questão do IVA, foram introduzidas com estas alterações, serão introduzidas com estas alterações, critérios de justiça e que, ao contrário daquilo que diz o Sérgio Sousa Pinto, também aqui... Eu não disse nada até agora, infelizmente. Já com as interrupções que já foi fazendo, já foi dizendo alguma coisa. Mas a verdade é esta. O Partido Socialista, hoje de manhã, na Comissão de Orçamento e Finanças, foi confrontado com um argumento relativamente ao qual não deu resposta. E que eu vou repor aqui no debate, pode ser que o Sérgio Sousa Pinto tenha resposta para lhe dar. É que o Governo, parece que em Bruxelas,
não utiliza a contabilização dos 4 mil milhões de euros que circulam pelo offshore da Madeira para a definição do rendimento per capita dos madeirenses. Porquê? Porque a Bruxelas tem que recolher fundos para a região autónoma e, portanto, quanto mais baixo for o rendimento per capita, maior é a possibilidade de recolher alguns fundos. No entanto, a nível interno, depois, naquilo que toca à redistribuição das verbas, nomeadamente mas continua a ser superior ao rendimento nacional. Nomeadamente à transferência das receitas para as regiões autónomas, aqui já contabiliza os 4 mil milhões de euros que circulam pelo offshore para quê? Para aumentar o rendimento per capita e encontrar aqui um suposto argumento que justifique esta redução das receitas. Talvez o Sérgio Sousa Pinto esteja em condições de dar resposta a este argumento que hoje de manhã não se ouviu. Falta-se e falta mais tempo. Há 2 meses a Madeira tinha as mesmas 2 ilhas e o PS aprovou mais 79 milhões. Vamos procurar a resposta. Duas questões importantes, até porque às tantas com estas falácias que o Partido Socialista tenta introduzir no discurso, às tantas nós perdemos o pé à discussão que estamos a fazer. Porque, primeiro, aquilo que estamos a falar é do estabelecimento de regras ao endividamento da Madeira. E aquilo que está neste momento em discussão na Assembleia da República é a alteração de uma regra que fixava em 25% das receitas o limite de endividamento da Madeira. Não é, desculpe lá, de uma proposta. De uma proposta. Não, de uma regra. Aquilo que está na lei, desculpe lá, Sérgio Sousa Pinto, aquilo que está na lei são 25%. 25%. O artigo 30 da Lei das Finanças Regionais estabelece um limite de 25% das receitas como teto máximo de endividamento da Madeira. Nós passamos para 22,5%. Aquilo que se está a discutir agora é, primeiro, alterar estes 25%, reduzi-los para 22,5%. Com teto. Segundo limite que é imposto. Em função do serviço da dívida. Segundo, um teto máximo de 50 milhões de euros. Terceiro, há um terceiro critério que nós ainda aqui não referimos, que é o facto de a proposta que foi hoje aprovada na Comissão de Orçamento e Finanças, está aqui, subscrita por todos os grupos parlamentares, à exceção do PS, que para ela não quis contribuir, tem o número 2 que diz que, excepcionalmente, nos anos de 2011 a 2013, portanto em 3 anos, o limite referido, este limite dos 50 milhões, que será fixado na Lei do Orçamento de Estado, que é a que apresenta a proposta do Orçamento de Estado. É o Governo. Portanto, o Partido Socialista, se o Partido Socialista entender... Mas o Governo, o Partido Socialista entender... Não se vê agora concluiu os limites concretos da capacidade do Executivo. Se eu não consigo concluir a minha ideia, não se consegue entender. E, portanto, se o Partido Socialista entender que os 50 milhões de euros é um limite excessivo, entre 2011 e 2013, apresenta uma proposta do Orçamento de Estado que um limite mais baixo. Vocês na Assembleia da República. É esse o compromisso? E depois na Assembleia da República discutiremos, que é isso que nós fazemos na Assembleia da República. E foi isso que fizemos neste processo. Mas a segunda nota, Sandra, muito rapidamente, que queria dizer é isto. É que o Sérgio Sousa Pinto não respondeu à questão que eu coloquei há bocado do offshore da Madeira. E eu queria utilizar o raciocínio que ele aqui trouxe ao debate para lhe devolver, para ver se consigo obter desta vez uma resposta. Que é, no momento, o raciocínio de Sérgio Sousa Pinto era, no momento em que se pedem sacrifícios, no momento em que o país está na situação que está, como é que se aceita agora um aumento de 100 milhões de euros no endividamento das regiões autónomas? E eu, com o mesmo raciocínio, devolvo-lhe a pergunta. No momento em que se pedem estes sacrifícios que se estão a pedir aos portugueses, no momento em que se congela o poder de compra dos trabalhadores, em que se congelam os salários, em que se congelam as pensões, no momento em que se nega o subsídio de desemprego, a milhares de desempregados, como é que o Partido Socialista mantém 1.090 milhões de euros de benefícios fiscais ao offshore da Madeira? Como é que o Partido Socialista impõe estes sacrifícios todos a quem trabalha e a quem passou uma vida a trabalhar? Ao mesmo tempo que garante do offshore da Madeira. Deixe-me concluir, por cena concluir. A pergunta não era uma pergunta. A ideia não é responder à pergunta ou uma pergunta retórica? Qual é a pergunta? A sua pergunta é retórica ou quer uma resposta? Não, é uma pergunta política. É uma pergunta que exige uma resposta política. Não é retórica, é uma pergunta que exige uma resposta política. Porque se não quisessem... Caiu o microfone, mas lá depois ninguém o ouve. É que se quisessem, de facto... Se o Partido Socialista quisesse, de facto, garantir justiça social, acabava com os benefícios fiscais ao offshore da Madeira e não impunha o congelamento de salários das pensões. Mas eu devolvo-lhe o seu raciocínio. Muito bem. Eu devolvo-lhe o seu raciocínio e depois de lhe ter feito a chamada de atenção para o microfone. Vamos deixar o Sérgio Sousa Pinto responder.